Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Brothers and Founders. Esse é um podcast feito por dois irmãos empreendedores, eu, Renata, e o Maurício Betti, que também somos sócios da Talent Academy. Aqui a gente fala muito sobre gestão de pessoas, RH do futuro, People Analytics, experiência do colaborador e muito mais. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre diversidade, adaptabilidade e agora, no mês de agosto, a gente vai falar sobre outro tema fundamental para as organizações, que é a sustentabilidade. E para falar desse tema tão importante, a gente trouxe uma convidada especial, que é a Giovanna Benettati. Ela é Head de Pessoas e Business Partner da Eu Reciclo. A Giovanna é psicóloga de formação, ela é apaixonada por temas sociais e essa paixão começou quando ela iniciou a trajetória profissional trabalhando com gestão de pessoas no terceiro setor. E ela também, depois dessa experiência, ela atuou em grandes corporações, trabalhou na rede Iguatemi de shoppings, trabalhou em startups do setor de logística, tecnologia, e ela voltou a trabalhar com propósito na Eu Reciclo, que é uma solução de sustentabilidade para empresas de bens de consumo, com foco na logística reversa de embalagens. A gente vai explicar um pouquinho mais a fundo durante o podcast do que se trata essa solução que já está revolucionando a forma que as corporações tratam desse tema. Então, para começar, falando da sustentabilidade corporativa, que é uma mudança necessária de mindset, eu vou trazer a Giovanna mesmo para explicar como é que foi, começar essa mudança de mindset, como a Eu Reciclo, começou e antes até para falar de uma forma um pouquinho mais abrangente do tema. Quando a gente fala de sustentabilidade, Giovanna, a gente não está falando apenas da preservação do meio ambiente, certo? Na sua opinião, o que define uma empresa como sendo sustentável? Bom, primeiro, obrigada, Renata, obrigada, Maurício, pelo convite de representar o Reciclo aqui e a gente falar de um tema tão importante, que é sustentabilidade. E aí, já respondendo a sua pergunta, não, sustentabilidade realmente não é só meio ambiente, Sustentabilidade é um conceito extremamente amplo. Então, não tem uma resposta certa quando a gente fala o que define uma empresa ser sustentável. A gente pode falar que ela é mais sustentável, que ela é menos sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de coletividade. De tudo que a gente faz tem um reflexo em outras pessoas, na natureza. Então, sustentabilidade também está relacionado não só ao meio ambiente, mas também às pessoas, o planeta como um todo, Então, tudo que a gente faz, ele tem impacto, seja numa relação, ou seja em qualquer, como que eu vou falar, qualquer coisa que a gente faz e vai impactar isso no ambiente, tanto para gerações futuras, como também para agora. Quando a gente fala sustentabilidade, a gente também pensa só o que vai acontecer no futuro, mas também é o que está acontecendo agora, Então, a palavra, ela é um conceito que ultrapassa as fronteiras do verde, Ela tem a ver com legado. E o que é ser sustentável, Ou ter hábitos mais sustentáveis? Tem a ver com a gente assumir comportamentos que vai permitir a permanência daquele estilo de vida, daquela comunidade, daquela empresa, do sistema, do planeta. Quando a gente fala que sustentabilidade ela é uma jornada, e ela é uma jornada interminável. Não tem como a gente rotular uma empresa ou uma pessoa como sustentável. Então, como eu falei, a empresa pode ser mais ou menos, mas sempre levando em consideração não só o meio ambiente, mas levando também em consideração todas as relações, inclusive pessoais. Oi, pessoal, aqui é o Maurício. Giovanna, eu estou muito feliz de ter você hoje no nosso podcast, porque realmente é um tema que a gente fala muito, só que a gente geralmente foca muito na questão do propósito corporativo, das empresas terem um propósito claro, de como elas contribuem para o mundo, mas ter essa experiência bem focada na questão de como isso se dá na prática, como as empresas podem se tornar mais sustentáveis e ter um impacto positivo na sociedade, é muito importante para a gente. É um tema que é mais do que atual, é um tema fundamental. E um estudo que a gente queria fazer referência hoje é da Harvard Business Review, que em agosto do ano passado eles fizeram uma matéria falando sobre uma nova
mentalidade que 181 CEOs assinaram no Business Roundtable, que é um encontro lá dos principais CEOs das principais empresas do mundo. E em agosto do ano passado eles assinaram esse manifesto se comprometendo a mudar qual que é a principal missão, qual é o principal objetivo de uma organização. Até então, o que predominava no mercado é que as organizações existiam para maximizar o valor para os acionistas, ou seja, gerar mais lucro, gerar mais dinheiro para os acionistas. E agora, o objetivo principal das organizações é gerar mais valor para a sociedade, para todos os seus stakeholders, incluindo aí os seus clientes, os seus colaboradores, os seus fornecedores e as comunidades onde elas estão inseridas. Então, essa mudança de paradigma e 180 CEOs assinarem esse documento mostra que agora o mundo inteiro está preocupado com essa causa de tornar as organizações mais sustentáveis, de contribuir para a sociedade de forma geral. Então, é uma mudança realmente de paradigma e não apenas mais um tema que algumas organizações tratam pontualmente, às vezes tem uma área, um departamento focado nisso. Isso é bem interessante, né? E a Giovana falou uma palavra importante que a gente na Talent Academy sempre fala, que é o legado, né? Qual é o legado que aquela empresa está deixando no mundo? Que tem muito a ver com o propósito e com o impacto que ela causa. E eu percebo que nós, muitas vezes, provocamos essa reflexão nas empresas. Muitas vezes isso é algo que nunca não foi nem pensado ali pela liderança, pelos colaboradores, às vezes pelo próprio CEO. Qual é o legado que eu quero deixar no mundo, né? Se a minha empresa deixar de existir hoje, como eu gostaria que ela fosse lembrada? Então, isso é muito importante, eu acho, tanto no nosso trabalho como de vocês, né? O Reciclo. E aí eu aproveito, Giovana, e faço para você já a próxima pergunta, que é: como vocês, que já têm um pouco mais de tempo, né, de vida do que nós, vem provocando essa mudança de mindset nas empresas, né? Especialmente em relação a esse tema da sustentabilidade. Só completando a fala de vocês aí antes, que o tema sustentabilidade, além de estar muito forte, ele é necessário, né? Então, ainda bem que ele está forte, a gente precisa tratar mesmo sobre sustentabilidade. E é como que a gente provoca, né, essa mudança de mindset nas empresas. Não tem como a gente falar que tem uma fórmula, é uma construção, né? Ninguém já plantando sementinhas e ninguém vira sustentável de uma hora para outra ou muda o mindset de uma hora para outra, né? Então, a gente tem as relações com as empresas, mas também tem as relações com os órgãos ambientais, com associações, com o consumidor, né? E até falando sobre o consumidor, que são as pessoas físicas, as pessoas, os consumidores, estão cada vez mais entendendo a importância deles, a força que o que eles pensam, a opinião deles tem, né? E as empresas também, em paralelo, estão vendo o quanto é importante ouvir o cliente e colocar o cliente como centro do negócio. Quando a gente fala cliente, somos nós, né? A gente aqui, pessoa física, eu, Giovana, Renata, Maurício, a gente está vendo que nós somos protagonistas, né? E que a gente tem bastante influência. Então, as consumidoras estão pedindo mais que as empresas sejam mais sustentáveis. Assim como o tema de diversidade também, né? Está cada vez mais forte, as pessoas estão enxergando também o papel dela e qual que é a importância do papel dela, o poder, na verdade, do papel dela. Então, qualquer empresa, né, que ela trata mais sobre diversidade, trata mais sobre sustentabilidade, está ficando cada vez mais transparente isso, né? E a gente vê que os nossos clientes, né, a maioria que chegam para a gente, eles já estão preocupados com o impacto que eles geram. Tem uma parte, obviamente, né, que está preocupada, assim, com a legislação, que eles têm que cumprir mesmo, a logística reversa, mas acaba que todos eles, na jornada quanto o nosso cliente, quando eles ficam mais próximos da gente, eles recebem conteúdo sobre isso e eles acabam repensando e engajando mais. A gente vê algumas mudanças, por exemplo, de empresa que está mudando a quantidade de gramatura, a gramatura da embalagem. Então, uma embalagem que às vezes seria 60 gramas, ela tem 30. Então, isso diminui o impacto, tanto na natureza, está colocando menos embalagem na natureza, e isso também vai trazer uma economia para ele, na produção, na logística e até na certificação da compensação ambiental, que é o Reciclo vende para as empresas, né? Bom, já que você falou disso, desse tema, né, especificamente do business de vocês, por que você não conta para a gente, Giovana, como é que começou, né, a história do Reciclo? Porque foi um mundo novo, né, criado aqui no Brasil, que não existia.
A Eu Reciclo realmente foi pioneira quando a gente está falando nessa logística reversa de embalagens. E começou como um projeto de MBA lá nos Estados Unidos, não é isso? Você pode contar um pouquinho dessa história da Eu Reciclo, que hoje já tem um impacto tão grande aqui no Brasil? É isso mesmo. Quando a gente fala de reciclagem aqui no Brasil, as nossas taxas ainda são muito baixas, né? Então, 3% de tudo que a gente produz, ela é realmente reciclada aqui no Brasil. E esses números, quando a gente olha para fora do Brasil, eles são muito maiores, né? Então, o Thiago, que é o nosso fundador e CEO, ele estava estudando, ele estava no MBA, e aí ele viu nos baixos índices de reciclagem e na marginalização também dos atores da cadeia de reciclagem, uma oportunidade de atuação. Então, o que o Reciclo faz, né? Explicando um pouquinho o nosso modelo. De um lado, existem os operadores e as cooperativas, que eles fazem toda a coleta, a triagem, fazem a venda depois para reciclar aquele material, e que eles são pouco reconhecidos, né? E tem poucos recursos para continuar fazendo esse trabalho que é tão necessário e tão importante. Inclusive, agora, no período de pandemia, a gente está vendo também, né? Como que alguns trabalhos que antes eram invisíveis, o quanto eles são importantes. E, de outro lado, também as empresas que elas precisam cumprir a compensação ambiental. A gente usa o termo compensação porque a gente fala que a natureza ela não se importa para rótulos, né? Então, se vai ser uma latinha de alumínio, de plástico, de qualquer empresa que for, a gente precisa compensar o equivalente. Então, a gente faz essa intermediação e as empresas, elas remuneram esses atores das cooperativas. E aí, então, começou lá em 2014, o Thiago trouxe isso para o Brasil. Um ano depois, a gente transformou, então, foi transformada essa ideia no que a gente vê hoje como selo Reciclo, que a empresa, na verdade, é New Hope Ecotech, mas o nosso sorriso, o nosso selo ficou mais conhecido, por isso que a gente usa bastante o nome Eu Reciclo mesmo. E, ao longo dos anos, ela foi reconhecida, né? Teve mais de 10 premiações, hoje são mais de 2.500 marcas parceiras, e tem vários engajamentos. Então, a gente vê também, não só em números, mas também em depoimentos desses atores da reciclagem. Então, por exemplo, uma colaboradora da cooperativa, ela fala para a gente que ela estava com dificuldade de pagar o INSS dos cooperados, e com essa renda que vem das empresas por intermédio do Reciclo, ajuda eles a continuar sobrevivendo. A gente vê o impacto também ali, né? A gente fala que o nosso impacto é ambiental, mas acaba caindo um pouco também no social. Aliás, Giovana, é muito legal você mencionar isso, porque a gente conheceu o Eu Reciclo no começo da Talent. Quando a gente fundou a Talent, a primeira empresa que usou a primeira organização que usou a nossa plataforma foi a Eu Reciclo. Então, é legal a gente resgatar isso, porque quando a gente conheceu o negócio de vocês, a gente ficou fascinado, porque realmente tem um impacto muito positivo ambiental, né? Porque vocês promovem a reciclagem no nível organizacional de todas as empresas, mas também vocês têm um impacto social muito grande. Vocês ajudam as comunidades, né? Você chamou de atores, né, da reciclagem, são os catadores, né? As pessoas que vão lá pegar o lixo e ajudar na reciclagem, no processo de reciclagem. Então, vocês estão ajudando a transformar a vida dessas pessoas, vocês estão reduzindo as desigualdades sociais. Isso é uma causa muito nobre. A gente fala muito das ODS da ONU, né? A ONU, em 2015, lançou as 17 ODS para 2030, para que em 2030 a gente tenha um planeta melhor, né? Um mundo melhor, um planeta mais sustentável. E dessas ODS, se eu não me engano, 7 tem a ver com o meio ambiente, e 2 tem a ver com redução das desigualdades e geração de emprego. Então, vocês contribuem diretamente para a maioria das ODS, né? Muito legal mesmo. E uma coisa importante, gente, é que acho que para mostrar o impacto mesmo da Eu Reciclo, hoje já são mais de 2.000 empresas que carregam o selo Eu Reciclo e se preocupam com esse tema. E como a Giovana falou, às vezes no início né, da jornada deles, quase nenhuma empresa realmente se preocupava com essa questão das embalagens que elas produziam, desde a gramatura, né, ou talvez do material que elas usavam, e muito menos depois do descarte, né, dos produtos que elas fabricam. Então, é muito importante mesmo mostrar como mudou o mindset das empresas, uma vez que a Eu Reciclo entrou e começou aí o seu legado. E aí, Giovana, o que eu gostaria de perguntar para você é como você também, sendo líder de pessoas, né, da empresa,
Como você estimula esse mindset de crescimento sustentável, falando já dessa forma mais ampla, né, da palavra, no seu time, né, também, internamente, não só externamente? Legal. Na verdade, acho que seria até injusto falar que eu que desperto isso no time, né? O time, ele já tem isso muito forte. Quando eu entrei, já tinham pessoas, né, obviamente, na Reciclo, e todo mundo já carrega muito a sustentabilidade, já no conceito amplo também, não é só no meio ambiente, mas também nas nossas relações, né? E aí isso vai se reforçando. Então, como a gente já tem, as pessoas que entram no Reciclo já têm um mindset sustentável, e conhecem pessoas que já têm esse mindset sustentável também, isso só vai crescendo, aumentando cada vez mais, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem principais 3 ativos, né, que são os recursos naturais, humanos e financeiros, e aí, quando a gente pensa nos recursos humanos, é uma forma da gente mobilizar, a melhor forma da gente trazer sustentabilidade dentro da empresa é mobilizando pessoas. Todas as empresas são formadas de pessoas, né? Não importa, pode ser a empresa mais tecnológica, tem sempre pessoas por trás, né? E aí, uma forma também de trabalhar, assim, não é mais prático, assim, né? Uma forma de trabalhar a sustentabilidade dentro da empresa é também a diversidade. Então, a diversidade é um tema que ganha muita força, e somente com pessoas com perfis diferentes, com perfis variados, a gente vai ser capaz de também trazer ideias diferentes como ser mais sustentável, né? E não adianta ser uma decisão top-down. Os líderes, eles têm que ser exemplos, mas você simplesmente pegar e falar, hoje eu quero que a minha empresa seja sustentáveis, todos vão ser sustentáveis aqui, isso não acontece. Então, é importante engajar as pessoas. Quando eu falo engajar, é realmente ouvir o que elas têm a dizer, né? Quando a gente faz um brainstorm, a gente ouve as pessoas, a gente tem que ouvir de verdade, e não cortar o que elas estão pensando, ou tentar podar qualquer ideia, né? Então, muito ouvir o time, e tenho certeza que nos times as empresas querem ser mais sustentáveis em todo o seu conceito, né? Tanto desde vamos começar a separar o lixo dentro da empresa, até nossas relações ser mais sustentáveis, a gente pode muito ouvir dentro do time mesmo. Giovana, e uma coisa que mostra que essa mudança de paradigma está acontecendo não só como, não é que surgiu espontaneamente que os CEOs decidiram assinar aquela carta, é porque a sociedade está demandando isso, né? As pessoas que trabalham nas empresas estão demandando essa preocupação social, ambiental, esse foco no propósito das empresas. Tem vários estudos que mostram que os millennials, né, as gerações mais novas, das pessoas que nasceram a partir dos anos 80 e a geração Z, eles dão muito valor para empresas que se preocupam com a sustentabilidade, com o propósito. Eles são 5 vezes mais propensos a aceitar uma oferta de uma empresa que tem um propósito claro e compartilhado com toda a organização do que uma empresa que não tem um propósito claro. Eles ficam muito mais tempo nas empresas. Então, também, acho que um argumento que está convencendo cada vez mais as empresas a mudarem é que antes parecia que era uma dicotomia, parecia que ou você tem lucro ou você tem propósito, impacto social e ambiental. E na verdade não, na verdade eles estão completamente alinhados, né? O Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos, uma das maiores empresas de investimento do mundo, ele falou em 2019 que eles não investem mais em empresas que não tenham claramente um impacto social e ambiental, que não tenham isso claramente definido e compartilhado com toda a organização. Porque realmente eles perceberam, o mundo percebeu que se a empresa não tivesse mindset de sustentabilidade, a empresa não vai durar muito tempo, a empresa não vai ser sustentável financeiramente, né? Então eles estão completamente alinhados, esses conceitos de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, que nem você falou, e também ter pessoas que tenham essa preocupação também em deixar um legado e ter um impacto positivo na sociedade. E a Giovana também falou da diversidade, né? Nessa fala, que foi algo que a gente falou muito no último episódio, nos últimos episódios, né? A gente sempre, na verdade, produz conteúdos mostrando a importância da diversidade dentro das organizações, porque tanto a sustentabilidade quanto a diversidade, essas duas bandeiras provocam inovação, né? Você ter pessoas diversas no seu time que pensam de forma diferente, você está estimulando
que as pessoas sejam mais criativas, né? Pensem e agreguem ali com seus conhecimentos, suas experiências de forma diferente do que se todo mundo fosse parecido. E a sustentabilidade também provoca isso, porque quando você coloca como meta que as pessoas façam mais com menos recursos ou pensem de uma forma diferente do que já vinha sendo feito para melhorar ou tornar a empresa mais sustentável, você também está estimulando a inovação. Então, pensando do ponto de vista do negócio, é muito importante, né, também defender e carregar essas causas, né, da diversidade e da sustentabilidade. E aí, gente, aproveitando, né, agora esse gancho, né, falando especificamente das empresas mais sustentáveis, quais dicas a gente poderia dar para as pessoas para ajudar esse pensamento sustentável dentro da organização, né? Ajudar a crescer esse pensamento. Vocês têm aí, talvez, sugestões, seja para os gestores, né, de RH ou gestores de times, seja também para os próprios colaboradores? Acho legal que o Maurício falou que as empresas que elas não são sustentáveis, acho que o próprio termo se diz assim, né? Mas as empresas que elas não são sustentáveis, elas não vão continuar existindo, né? Então, de novo, seja no bem natural, financeiro, mas também o recurso pessoal, né? O recurso humano. Então, é necessário, como a gente começou o podcast, é necessário a gente falar, e mais do que falar, nós temos práticas mais sustentáveis, né? Então, se você tem uma posição de liderança e você quer que a empresa abrace práticas mais sustentáveis, converse com o seu time, né? Converse com quem está com você abaixo da sua hierarquia, para que juntos vocês consigam encontrar algo que vai fazer sentido. E pode ser nas pequenas atitudes, e a gente também tem muito um mindset ainda de que sustentabilidade ou diversidade é um tema muito difícil, ou é muito caro, e a gente tem que quebrar isso, né? Não é... A gente está nesse mindset ainda, mas a gente tem que trocar também que sustentabilidade e diversidade não é difícil, e não é caro. Então, ouvir muito a equipe, como a gente consegue, cada um vai ter uma maneira, né? Mas como a gente consegue trazer mais sustentabilidade para o time, para as nossas vidas, e a gente vai vendo, quando a gente tem mais, quando eu entrei no Reciclo, né? Eu fui ficando mais próximo dos temas de sustentabilidade, como os meus hábitos também, já Giovana, pessoa física, em casa, com amigos, família, também foi mudando, e isso vai se reforçando. Eu acho que uma dica também que a gente fala muito, né, para os nossos clientes é mostrar a importância, mostrar o impacto que tem quando a empresa investe na sustentabilidade, investe no propósito, em articular claramente qual que é o impacto positivo que ela tem no mundo, quando ela até comunica isso para fora, né, as ODS que ela contribui, como ela contribui para aquelas ODS. E eu acho que a melhor forma de mudar o mindset de uma pessoa é convencendo ela da necessidade da mudança. É mostrando por quê. Por que a gente precisa mudar? Porque realmente, se as empresas não mudarem, elas vão deixar de existir. E tem vários estudos que mostram isso, né, gente? Que mostram que se a empresa investir nessa questão, ela vai ter mais resultados, vai ter muito mais retorno aos acionistas também do que se ela não fizer esse tipo de mudança. Tem um estudo da Bright House, né, que é uma das principais consultorias de cultura e propósito no mundo, que mostra que as empresas que têm um propósito claro e articulado e compartilhado com seus colaboradores, em 15 anos, elas têm 16 vezes mais retorno do que as demais. Então, são estudos como esse, que tem N estudos, que mostram que vale a pena investir nisso e é necessário, como a gente vem batendo tanto na tecla. Então, acho que o primeiro passo é convencer a liderança, a autogestão, mostrando que isso vai ter um impacto muito grande econômico, que isso é extremamente importante para as pessoas que compõem o time, e isso a gente também prova com o nosso estudo, né? O nosso assessment, a gente mostra isso, que propósito, geralmente, na maioria das organizações, está entre as 3 causas prioritárias das pessoas, das empresas, os drivers prioritários. A gente mensura, né, o que mais motiva o time que está lá no dia a dia, um teste com 10 drivers possíveis, e propósito está consistentemente entre os top 3, entre os 3 mais importantes. Então as pessoas querem isso. Então é natural, as pessoas querem isso, isso vai ter mais retorno para os acionistas, para os investidores, e isso vai ajudar a organização a existir por mais tempo. Então acho que aí linka tudo, né, e ajuda a promover essa transformação interna.
Por isso, quando você fala aí, as pessoas estão procurando isso, a gente ouve muito isso nas entrevistas, ou até às vezes nem tem vaga aberta, mas alguém manda uma mensagem, né, pra gente e fala, quero muito trabalhar com vocês. A gente pergunta por quê? Fala, quero trabalhar com propósito, né? Ah, mas está acontecendo uma coisa na sua empresa? Não, não tá, eu amo a empresa que eu tô, mas eu quero trabalhar com propósito, eu não enxergo mais propósito, mais sustentabilidade na minha empresa, né? Tem alguns dados legais também, né? Então, a Unilever ela faz bastante estudos dentro da empresa, que ela fala que os grupos dela, onde tratam mais sustentabilidade, crescem, se não me engano, acho que em 2018 foi 50% a mais do que a dos outros, né? Que não tinham tanto core a sustentabilidade, né? Quando a gente ouve os consumidores, quando a gente vai falando, né, qual que é a importância, e a gente tem que trazer, sim, dados financeiros, porque as empresas, elas também precisam ser financeiramente sustentáveis, né? Então, 40% dos consumidores, eles mudariam a sua intenção de compra caso a empresa tivesse algum atributo para proteger o meio ambiente, né? Então, são alguns dados aí que a gente também busca para mostrar também isso para os nossos clientes, que além de a gente precisar tratar melhor tanto o verde, como também para a empresa ela continuar viva, ela vai ter que pensar esses critérios também de sustentabilidade. E, Giovana, você falou esse ponto, né, de receber e-mails e contatos de pessoas para trabalhar na Eu Reciclo, e isso também já acontece na Talent Academy, e é muito gratificante a gente receber uma mensagem de alguém que quer trabalhar com a gente porque quer ter mais propósito, né, no trabalho, quer encontrar talvez mais significado no que faz na profissão, e eu acho que isso mostra que a gente está no caminho certo. Então, tanto a Talent Academy quanto a Reciclo estão conseguindo, de fato, eu acho, mudar o mindset corporativo e mostrar que é possível, sim, você ter lucro, né, ter resultado, mas pensar nas pessoas, mas ter um impacto positivo no mundo, independente da área que a gente atua, né? Então, parabéns para vocês por esse trabalho que vocês desenvolvem tão bonito. Parabéns por estarem conseguindo provocar essa transformação tão grande nas empresas de bens de consumo, né? Que a gente sabe que produz uma quantidade enorme de embalagens e materiais que até pouco tempo atrás não eram nem reutilizáveis, né? Não eram reutilizados, e agora a gente vê que tem essa preocupação grande no mundo e no Brasil também, né? Obrigada pela sua participação mais uma vez. Espero que as pessoas tenham gostado, tenho certeza que sim. E a gente também, essa semana, lançou um conteúdo dentro do nosso blog, no site da Talent Academy, falando com mais profundidade sobre o tema da sustentabilidade e dando dicas bastante específicas de como provocar esse mindset sustentável na sua organização. Então, eu convido todos também a seguirem a Talent Academy nas redes sociais, que a gente sempre coloca muito conteúdo importante e relevante sobre os temas que a gente se propõe a discutir aqui. Quem está ouvindo aqui o podcast, lembre-se que também pode assistir esse podcast pelo YouTube e ver essa gravação por lá também, Talent Academy BR. Então, mais uma vez, muito obrigada, Giovana. Maurício, como sempre, ao meu lado, é um prazer. E até a próxima, gente. Obrigada pelo convite, gente. Adorei. É importante a gente ficar falando sobre isso para reforçar, né, também as pessoas que procuram saber como que... E é isso, né, porque é importante, mas como que faz, né? Então as pessoas estão procurando esse tema, estão buscando essas respostas. Obrigado, gente. Até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube e ativar o sininho das notificações para sempre receber novidades do nosso canal. Além de seguir a Talent Academy nas redes sociais, é claro, @Talent Academy BR. E também acompanhar o nosso blog, que tem muitos outros conteúdos incríveis como esse que você assistiu agora. Até a próxima!